O Botafogo é o famoso Por quê, Guaraná Manu? de 3... Hã? Por quê? É o famoso o quê? Vamos ver. Guaraná de 3 litros. Ou dependia? Na matemática, sim. Depende. Agora, animicamente, Então, hoje foi... Até pela maneira como o time não jogou e a falta de atitude. Esse de tudo anime que o Mano também. falou, ele falou dos 12. Não é hora mais de treinar. O Botafogo não precisa treinar muita coisa agora. É hora de sentar e conversar. E daí o treinador tem que fazer isso. Agora é recuperar esses atletas mentalmente, que estão fracos nesse momento. Galera, Brasileirão vai pegar fogo nessa reta final. Restam poucas rodadas com vários times ali com a chance de ser campeão. Aquilo que muita gente colocava, né, o Botafogo como o campeão brasileiro de 2023. Aquela gordura boa que tinha, que chegou a 13 pontos, foi para o espaço. Verdão chegou, está com o mesmo número de pontos que o Botafogo. Tem o Bragantino ali também, que só depende de si. Então, promete muitas emoções nessa reta final. E amanhã tem um jogaço, né? O Palmeiras visitando o Flamengo lá no Maracanã. Verdão que quer conquistar esse título do Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui no Arena SBT, o pessoal falando da disputa aí, dessa reta final do Brasileirão. Créditos ao SBT Esportes, link na descrição. O torcedor do Verdão já chega deixando o like no vídeo. Se você tá chegando aqui agora, não é inscrito, se inscreve. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bem, eu entendo, gosta da pressão e tal, mas vem cá, gente, nós chegamos a 32 rodadas. Sim. Nós temos o Botafogo com 31 jogos, o Bragantino com 31 jogos, o Flamengo com 31 jogos, o Fluminense com 31 jogos, o São Paulo com 31 jogos e o Fortaleza com 30 jogos. Pois é. Ó, tá aí, ó. Fortaleza tem 2 jogos a menos. E acho que essa classificação começa a me parecer que do Flamengo pra cima ainda pode ser campeão ou é exagero, mano? Não, pode, é exagero. Pode. Pra mim, só 3 times é exagero? brigam. É exagero. Quem pode ser campeão? Pra mim, Os só 3 3 primeiros times brigam aí. Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Do Grêmio pra baixo, eu acho que Eu ninguém tem coloco o chance. Grêmio nessa briga Não. aí. Eu Não coloco acho. o Flamengo Não ainda porque tem confronto direto com o Red Bull Bragantino, tem e confronto com o direto com o Palmeiras. Mas não O acredito. Flamengo tá na briga ainda. Eu acho que não foge desses 3 E você tem 2 primeiros aí. times que não precisam de ninguém, não vão secar ninguém. Isso. Bragantino e Palmeiras. Botafogo e Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino. Pela Porque o matemática. E tem um confronto entre Porque o eles. Bragantino joga com o Botafogo ainda. Você acredita que o Bragantino pode ser campeão brasileiro? Acredito. E principalmente pela campanha que o Botafogo tem feito. O Botafogo, Kleber, no retorno, ele tem a 17ª campanha na competição. Campanha de rebaixada. É campanha de rebaixado. O Botafogo tem 12 pontos em 12 jogos. O Botafogo ele perdeu o gás num momento crucial do campeonato. O Botafogo é o famoso Por quê, Guaraná Manu? de 3... Hã? Por quê? É o famoso o quê? Vamos ver. Guaraná de 3 litros. Na metade perde o gás. Mas e se você fechar? Já tomou Guaraná de 3 litros? Mas e se botar Não. tampa? Eu sei que tem essa Mas expressão. perde. Mesmo Perde. com tampa? Até com tampa. Mas como? Não sei. O gás, na hora que você abre, ele foge. Compra o Guaraná 3 litros, depois você me conta. Tá bom. O negócio é o seguinte, Kleber. O Botafogo... Tem de 3 litros? Tem. 3 litros acho que não tem, né? Não tirado, não, tinha. Então tiraram do mercado porque perdi o gás. Ele tá comprando um saco Então de vamos tirar o arroz, tá achando Botafogo, que é isso que você tá falando? Sinceramente, ô Sheik, e o grande problema do Botafogo não é só o mau futebol que ele tem apresentado, é o discurso de derrotado que ele tem utilizado nos pós-jogos. Ai, arbitragem, etc. Ai, arbitragem, etc. Mas o Botafogo e os outros 18, Não, 19. mas é que tá, mas o Botafogo é um agravante, porque naquele jogo contra o Palmeiras, ô Kleber, que eu acho que foi praticamente uma final antecipada da competição, porque coloca o Botafogo ali numa condição de cheque no campeonato e o Palmeiras reacende e volta a acreditar no título, o Botafogo ele reclama de uma expulsão, que pra mim foi bem expulso o Adrielson, e o próprio Tiquinho Soares, que teve a chance de fazer o 4-1, se ele tivesse um pouco mais de competência naquele momento e matar o Palmeiras no jogo, ele não matou. E aí todos os jogadores do Botafogo, quando termina a partida, começam a chorar, como o Tietê hoje no intervalo. Mal acabou o primeiro tempo, ele já estava falando de arbitragem. Ele desceu pro vestiário falando de arbitragem. E o Vasco engolindo o Botafogo em termos de postura dentro de campo. O Vasco que ele engoliu? Engoliu? Não, Na engoliu não. vontade. Na bola faltou pros dois. Agora, o o time do Marçal- Vasco jogou com o coração. Porque parece que cara. o Marçal dá uma entrevista no final dizendo alguma coisa nessa linha, né? Nós Isso. não jogamos como uma final de campeonato. Concentrados e tal. É muito... Eu sei que a derrota, como aconteceu, e assim, o pênalti do Tiquinho Soares contra o Palmeiras era no 37 do segundo tempo. Era um pênalti para fazer 4-1. Sim. Era um pênalti para quase que sair Sim. campeão e tirando todo mundo da reta. Eu sei que é muito dolorido, mas, gente, foi quarta-feira. Hoje é segunda-feira, são 5 dias, não é tanto assim, mas ainda o Botafogo é ainda o time que depende só dele ou dependia? Na matemática, sim. Depende. Agora, animicamente,
Então, Hoje foi, até pela maneira como o time não jogou e a falta de atitude. Esse anime que o Mano também. falou, ele falou dos 12 pontos. No segundo. O Botafogo fez 47 no primeiro. Isso não é uma queda. Isso aí, pô. Tá bem, mas me diga uma coisa. Eu acho que 12 pontos no segundo turno, nós estamos com 32 rodadas, não é isso? Botafogo com uma a menos. O 31 jogos, 31 rodadas. Vamos fazer conta. O primeiro turno terminou com 19 jogos. 20 para 31, ele jogou 11 jogos. 12 agora. 12 o Botafogo agora. tem 12 jogos. No segundo turno. Isso, 12 Somou jogos, 12 pontos. Um ponto por ponto por jogo. É uma média ruim. Muito. Claro que é uma média ruim. Mas assim, o que é mais inesperado num campeonato como o nosso? Você fazer essa pontuação baixa ou você fazer aquela pontuação de... O Botafogo teve um momento que estava 80% de A aproveitamento. surpresa maior é a pontuação do Botafogo. Não do Botafogo, de qualquer um. De qualquer time, porque nunca tinha acontecido. Pois é, de qualquer time. A queda agora, como a do Corinthians de 17, é normal, do retorno, o time do Carille. Mas eu não esperava o Botafogo. Desproporcional As que duas foi coisas construído no foi primeiro do 8 turno, ao 80. tem construído no segundo. Então, mas... Aí o jogo, a derrota para o Palmeiras é um mini campeonato do Botafogo. Porque ele faz os melhores 45 Primeira minutos parte do campeonato E os piores 45. É isso que eu quero pra gente ir pro intervalo, ouvir de vocês dois, ex-atletas profissionais. Eu fico ouvindo essa coisa, a questão anímica. Então o ânimo acabou. Campanha de rebaixado no segundo turno. Você dizendo, faz um jogo metade o melhor do campeonato e a outra metade o pior do campeonato. Eu queria que vocês contassem alguma coisa assim, de estarem em algum elenco que viveu um momento assim brilhante e começa a cair. Se isso tem alguma influência no próximo jogo. Porque vocês estão falando aqui, o Bragantino só pensa no próximo jogo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Bragantino quietinho hoje pensa em ser campeão. Com mais vaia, com menos vaia, com barulho no treino. Eu acho que hoje ele pensa em ser campeão. Não sei se vai ser, como eu não sei se vai ser o Botafogo, o Palmeiras. O quanto essa questão de ânimo, de resultado pior, de derrota como foi a derrota para o Palmeiras e essa derrota contra o Vasco, o que isso significa para a sequência de um time no campeonato, sabendo que tem ainda o Bragantino pela frente, por exemplo, que é um adversário direto. Kleber, lembra do Pita, meia, Santos? São Paulo? São Paulo. Craque. Jogava muito. O Pita, ele foi meu treinador na base. E ele veio com uma frase, uma história, veio me contar uma vez e nunca mais eu esqueci da minha vida. O atleta tem que ter olho de águia. O atleta não pode perder o foco, independente do que está acontecendo. Agora, é possível que mentalmente o atleta, um grupo, caia, principalmente por conta do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, que ali foi um banho mesmo de água fria no elenco inteiro, comissão técnica, diretoria, torcida, tudo, sim. Cara. Agora, não é hora mais de treinar. O Botafogo não precisa treinar muita coisa agora. É hora de sentar e conversar. E daí o treinador tem que fazer isso. Agora é recuperar esses atletas mentalmente, que estão fracos nesse momento. Presta atenção aí que nós vamos discutir ainda daqui a pouco a zona do rebaixamento. O Corinthians estacionou, vai brigar até o final para não cair. Mano Menezes falou bem depois do jogo, bem assim, eu achei, alguns podem achar diferente. Essa questão de idade, de time, Hendrick, falando de idade, 17 anos, convocado para a seleção brasileira, como foi o João Pedro, Paulinho, do Atlético. Queria saber de você. O Fluminense campeão da Libertadores, vai assim... eu queria saber isso de você, essa questão de ânimo, de treino, você que sempre ficou muito tranquilo antes de um jogo importante, como é que você estaria se jogasse no Botafogo? Estaria apreensivo, porque numa situação dessa, eu acredito, né, até porque no São Paulo nós fizemos isso, quando nós fomos campeões da Libertadores, que o Paulo Tuori deu folga 2005. Pro time e o São Paulo ficou na zona de rebaixamento. Quando nós voltamos, colocou o time titular, tinha os times que nós iríamos enfrentar e nós traçamos o quê? Esse daqui a gente ganha, esse daqui a gente consegue somar um ponto fora e eu acredito que o Botafogo iniciou o segundo turno desse jeito. Vamos ganhar dele e as coisas começaram a sair do eixo. Quando começa a sair do eixo, meu irmão, é sentar exatamente e conversar, galera. Dá tempo ainda? Dá tempo, porque depende deles ainda.
Entendeu? O Botafogo não esqueceu de jogar futebol. A questão é a seguinte, oscilou demais. O Botafogo foi de 8 a 80, porque ninguém acreditava que ele ia fazer uma campanha como fez no primeiro turno, e também no segundo turno, ninguém acreditava que ia perder os jogos que perdeu. Então, tem botafoguense nessa linha do preocupado, tá dizendo assim, não, Cicinho, não foi de 8 a 80. Começou com 80, agora que nós sabemos onde... Mas aqui não vai ter, aqui não vai oscilar não, porque a gente vai falar assim... Tá aí, galera, Brasileirão promete muitas emoções nessa reta final. O Botafogo perdeu ontem. O torcedor do Verdão comemorou bastante desse resultado. Palmeiras vivo na briga pelo título. O Bragantino, que só depende de si, né, para ser campeão, porque tem o confronto direto com o Botafogo. Então, esse Brasileirão aí que muita gente já tinha dado como o Botafogo campeão, pode ser o Brasileirão mais disputado, né, desses últimos anos. Promete muitas emoções ali. Do Flamengo até ali o Botafogo, todos têm chance de ser campeão, porque o Flamengo tem o confronto com o Palmeiras, tem o confronto com o próprio Bragantino, mas se o Palmeiras vencer o Flamengo amanhã, o Brasileirão vai ficar ainda mais emocionante, né? Porque tudo pode acontecer aí nessas últimas rodadas. Do Flamengo ali até o Botafogo, todos com essa chance, né, de ser campeão. E o discurso dos botafoguenses, né, é que o time ainda era o líder, tinha 2 jogos a menos, poderia ampliar a vantagem novamente, né? Mas a cada rodada a gente está vendo esse time perdendo a vantagem, né? Perdendo a gordura, e o Palmeiras está ali, né? Com os mesmos números de pontos. O Botafogo está oscilando a cada rodada, está sentindo a pressão, e o Palmeiras, como é um time que já está acostumado, né, com esse tipo de jogo, com esse tipo de pressão, vai jogar tranquilo. O Botafogo, por não ter conquistado nenhum título de expressão aí nesses últimos anos, está sentindo a pressão. Então o Palmeiras está chegando ali de boa, né, tranquilo. Tem o RB Bragantino também, que é um time que está fazendo uma excelente campanha, mas promete muitas emoções aí nessa reta final. E o Palmeiras está vivo sim na briga pelo título. Quem já tinha tirado o Palmeiras da disputa, o Verdão conseguiu chegar, né? Tirar essa boa gordura que o Botafogo tinha na liderança. Vamos aguardar os próximos jogos. Verdão que joga amanhã contra o Flamengo lá no Maracanã. E se vencer, vai colocar mais pressão ainda para cima do líder. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.